Olá, graça e paz, mulherada linda. Eu sou a pastora Bruna do Ministério Mapa Church aqui de Bragança Paulista e estamos mais um dia do Mergulhadas no Secreto. Se você ainda não sabe o que é isso, são 10 dias de um devocional onde aprendemos juntas, onde abrimos o nosso coração e a intimidade para estarmos juntas nesse momento. Convido você a pegar sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia e vamos juntos mergulhar em mais um episódio, mais uma série, mais um dia que o Senhor nos reservou, graças a Deus. Convido você a fechar os seus olhos e vamos fazer juntas a nossa oração. Como eu sempre falo, se o Espírito Santo não estiver, de nada adianta estarmos aqui. Então feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos por mais esse dia, por mais esse momento, onde mulheres, Senhor, estão conectadas, juntas em uma só voz, em um só clamor, com os nossos corações alinhados e ensinável para tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida hoje. Nós pedimos, Pai, sensibilidade no nosso ouvir, sensibilidade mesmo no nosso coração, que nosso coração seja como terra fértil, toda a palavra lançada através dessa live, através, Senhor, desse vídeo, que venha frutificar em nós, que sejamos como terra fértil, em nome de Jesus Cristo, que venha produzir e florescer tudo aquilo que for plantado para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. A partir do versículo 18. Você que ainda não segue no Instagram, corra lá depois que acabar o vídeo. Mapa_Church. Mapa Church, já vai enxergar o nosso logo lá, que é uma casinha. Vai lá, ajude a gente, nos segue nas redes sociais. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, guarda isso, dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres velhos. Somente até aí. Nós estamos vivendo alguns tempos difíceis na nossa geração, tempo de grandes visibilidades, tempo de seguidores, de curtidas. Quanto mais seguidores, mais famoso eu sou, melhor eu sou. A sociedade ela tem imposto algumas coisas para nós, para que a gente esteja nesse lugar. A sociedade nos empurra para todas essas coisas. E eu queria te perguntar, mas até por quanto tempo isso nos sustenta? Vou falar por mim. Eu já cheguei a ter minha conta no Instagram com quase 50 mil seguidores. Mas era de cabelo, enfim, Deus me tirou isso, um dia eu conto sobre isso. Deus não me quis mais nesse lugar, mexendo com o cabelo, talvez, por um tempo, não sei ainda. Deus é que sabe. E eu quero falar pra vocês o quão cansativo era isso. Tinha que ter uma rotina, 3 vezes por dia, postar stories, enfim, uma coisa assim bem trabalhosa mesmo. Eu dou graças a Deus hoje de não precisar ficar fazendo isso, graças a Deus, porque eu trabalhava com cabelo, eu precisava ter essa visibilidade. Quanto mais visibilidades, quanto mais trabalhos eu fazia, quanto mais cabelos, mais maquiagens, mais transformação das mulheres, mais seguidores, maior status. Mas até quando isso nos sustenta? Eu quero te dizer que não nos sustenta. Essas coisas são totalmente superficiais, elas não mudam nada na nossa vida, elas não mudam nada no nosso interior, elas não causam nenhum impacto dentro do nosso espírito. Talvez você aí fique falando isso, mas eu tenho tão pouco seguidor, eu queria tanto ter mais. Pra quê? Qual a intenção do seu coração? Se for para propagar o reino, que assim seja, mas e se não? É um ego? É um orgulho pessoal? Qual a intenção do nosso coração? E hoje nós vamos falar a respeito disso. Muitas vezes a gente precisa entrar em alguns lugares
com o Senhor. Pega esse papelzinho, sua caneta aí. Precisamos entrar em alguns lugares com Deus onde Ele nos revela o coração dEle, qual é a vontade dEle para nós. Afinal, tem o versículo que eu amo de paixão, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que Cristo quer viver em você e falar através de você? Não é na sua rede social, com 100 mil seguidores, com 1 milhão de seguidores. Não é só no seu trabalho, não. O Senhor quer falar com você no seu lugar secreto. Por isso, o nome desse quadro é Mergulhadas no Secreto. O poder que Ele tem, o que Ele gera em nós, o poder que Ele tem de nos transformar, de ter uma metanoia, uma mudança na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes e até no nosso posicionamento. Quero falar sobre o jejum. Anota aí no seu caderninho. Jejum. Afinal de contas, para que serve o jejum? A gente sempre acha que é para barganhar com Deus, é para conseguir coisas do Senhor. Porque nós vemos alguns exemplos específicos na Bíblia. Esther, né, quando Mardoqueu vai lá e fala com ela, com a sobrinha, e fala assim, ó, Deus te colocou aí para esse tempo, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou nesse lugar. E aí Esther diz assim, então coloca todo mundo para jejuar. Ninguém come durante 3 dias, nem bebe, nem os animais. São causas específicas, propósitos específicos. Eu não estou dizendo sobre isso, sobre esse propósito. Estou falando mesmo a respeito do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós sempre falamos sobre a Trindade, que é Job, jejum, oração e Bíblia, que são as 3 coisas que nós precisamos ter diariamente, rotineiramente. Porque são essas coisas que nos sustentam na presença, são essas coisas que nos alinham ao propósito de Deus. O jejum, ele não serve para mudar Deus. A gente acha que o jejum vai mudar Deus. Não. Deus ele é. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Então o jejum não tem esse poder de mudar o que Deus pensa, de mudar a sentença, de mudar... Não. O foco do jejum no nosso cotidiano, lembrando que não estou falando de propósito, estou falando de jejum rotineiro. Não é para mudar Deus. É para Deus nos mudar através do jejum. A gente acha que o nosso jejum vai mudar Deus a nosso respeito, daquilo que Ele vê, daquilo que Ele fala. Não, o jejum é para nos mudar e colocar os nossos olhos como os olhos do Senhor, aquilo que Deus enxerga a nosso respeito. O jejum não é somente para conseguir algo, mas para Deus conseguir, através do jejum, fazer algo em você. Então guarda isso. O jejum não é só para conseguir alguma coisa, mudar uma sentença através do propósito. Mas o nosso cotidiano é para Deus conseguir, através do jejum, fazer alguma coisa em você. Mas será que Deus pode me amar mais? Então eu vou fazer jejum para que Deus me ame mais? Não. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos amou primeiro. Então se Ele já nos amou primeiro, não tem nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame mais. Não existe essa possibilidade. Outra coisa, que o jejum ele vai nos fortalecendo diariamente, ele vai nos aproximando. O jejum tem poder de causar algumas coisas em nós. Eu queria que você anotasse aí no seu caderninho. O jejum traz para nós sensibilidade. Não sei se você já fez jejum alguma vez na sua vida, eu quero te convidar e te encorajar a entrar nesse lugar. O jejum ele tem o poder de trazer uma sensibilidade nos nossos ouvidos, uma sensibilidade, sabe, de estar atenta a tudo que está acontecendo ao nosso redor, de não ter dúvida de quando é a voz de Deus ministrando ao nosso coração. O jejum então traz sensibilidade. O jejum também traz intimidade. Tenho falado muito sobre isso, né, sobre essa intimidade, sobre esse lugar secreto, e o jejum serve para isso também, para causar essa intimidade, onde há um alinhamento dos nossos corações, há um alinhamento das nossas vontades. Claro que a vontade do Senhor prevalece em nós, mas daí a nossa vontade fica junto com a vontade de Deus e nós enquadramos nesse lugar. Então, traz sensibilidade e intimidade de conhecimento do nosso noivo, de revelação do coração de Deus para nós. Traz aproximação. Talvez você fale assim, Deus não me responde, quantas coisas eu tenho feito e Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não me atende, parece que a oração não passa do teto. E quando acontece isso, é o momento de você voltar para o seu jejum, voltar para esse ponto de encontro. Como eu disse, o jejum não é para ganhar nada do Senhor, é para você falar para Deus que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Coisas que você valoriza, você abre mão nesse momento de consagração a Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para falar, como se você parasse o seu tempo, parasse tudo que você está fazendo para ouvir a direção do céu sobre a sua vida. Então traz sensibilidade, intimidade, aproximação, autocontrole.
O salmista diz para nós assim, Davi diz assim, lá no Salmo 73, verso 28, para mim é bom estar perto de Deus. Essa aproximação é sensacional para nós e é o que todo cristão precisa. Evitaríamos muitas contendas, muitas confusões, evitaríamos muitas coisas nas redes sociais, evitaríamos muita coisa se nós entendêssemos isso. Que bom estar perto de Deus, bom estar perto da presença de Deus. Esse autocontrole, eu quero falar bem rápido sobre isso. Eu sou uma pessoa que me conhece, ama muito Deus, muito, assim, muito. E chegou um período em que Deus começou a me cobrar a respeito disso. Porque a gente tem autocontrole no falar, tem autocontrole nas nossas coisas, mas sempre tem alguma coisinha que pega o nosso coração. E Deus começou a me incomodar a respeito do jejum, para tirar, fazer um propósito mesmo a respeito de tirar esse doce, porque eu não tinha um autocontrole. Para vocês terem uma ideia, não agora, mas há um tempo atrás, eu comi uma caixa de bombom sozinha, tipo, na hora. Então é alguma coisa que estava fora do meu controle. E tá errado. Então o jejum serve para trazer esse autocontrole para nós. A primeira vez que eu fiz 21 dias de doce, pense em alguém que ficou desesperada. Eu fiquei muito desesperada. A primeira e segunda semana foram terríveis para mim. Mas eu posso falar que foram os momentos que eu tive mais sensibilidade, mais aproximação e revelação de quem Deus é. Na segunda vez que eu fiz, já foi super tranquilo. Então, assim, esse momento também serve para nós como pessoa, físico, material, não só espiritual, a trazer esse autocontrole para nós. Também nos ajuda a desintoxicar o nosso organismo, ajuda muito na nossa imunidade, vai melhorando, vai trazendo de novo aquela leveza, sabe quando você vai ficando mais pesado? Isso também ajuda, isso é comprovado. Então, faça o jejum, que não faz bem só para o seu espiritual, mas também para o seu físico, e também traz esse autocontrole, que também é um fruto do Espírito sobre a nossa vida. Outra coisa que o jejum faz para nós, ele nos traz autoridade. Eu tenho falado muito sobre identidade, e o jejum, ele causa isso em nós. Ele traz a autoridade do céu sobre mim. Eu sou respaldada pela autoridade do céu. E o Senhor, depois dessa autoridade, ele me dá autorização. Não existe autorização sem autoridade. Primeiro Deus nos dá autoridade, depois nos autoriza a fazer. Pastor, eu não entendi. Eu quero falar para você a respeito disso. Vou vir até mais pertinho aqui. A autoridade, sabe quando você vê a pessoa cheia do poder, cheia da glória, cheia de palavra mesmo, palavra revelada do céu, que você fala, uau, como essa pessoa teve isso, como ela identificou isso? Como que ela, de onde veio essa revelação? Foi porque primeiro ela teve autoridade no lugar secreto dela e depois Deus deu autorização para ela fazer. De repente você tem um chamado sobre a sua vida, um propósito, e está buscando autorização de Deus. Antes de Deus te respaldar para o id, vá e fale, primeiro Deus vai te capacitar em autoridade. E assim aconteceu também com os fariseus lá falando, Jesus, os discípulos de João, eles jejuam, por que os seus não fazem? Jesus diz assim, enquanto o noivo está aqui, enquanto eu estou aqui, eles não vão precisar fazer isso. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado deles. E aí sim eles vão precisar fazer. E o Senhor está nos ensinando a respeito disso. Essa autoridade não foi dada só para os discípulos. Essa autoridade, esse jejum, essa resposta do céu para nós através do jejum, ela é muito importante no nosso dia. Você precisa compreender o quanto Deus vai tirar de você e acrescentar dele, se você se colocar nesse lugar. Não é só oração, embora seja extremamente importante, leitura da palavra extremamente importante, mas existe um combo que precisa ser seguido, que é o jejum, a oração e a Bíblia. E é tão gostoso, porque você sabe menos de mim, mais dele, menos de mim. E é muito extraordinário aquilo que Deus começa a revelar no nosso coração. E aí ele nos autoriza a cumprir aquilo que ele nos chamou para fazer. E aí os discípulos foram cheios de autoridade, cheios de poder. E assim também será na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. O cristão sem jejum está com um defeito de fabricação. Precisa voltar a esse lugar, precisa voltar a esse ponto de encontro com Deus, onde Ele nos capacita diariamente através do jejum. Outra coisa, nos massacra. Sim, o jejum nos massacra. Você vai vendo que conforme vai passando os dias, você vai falando, meu Deus do céu. Quando você sai desse processo do jejum, que você olha para trás, você vê o quanto Deus te amadureceu. Eu falei isso no vídeo, alguns vídeos anteriores, e a respeito dessa maturidade, desse tempo de preparação. E o jejum também é esse tempo de preparação, de maturidade. Você vai vendo quanto coisas supérfluas elas dominavam o nosso coração e agora já não mais.
Você começa a olhar as coisas com olhos espirituais, não mais a sua alma gritando, mas com a ótica do céu a respeito das coisas que te cercam. Outra coisa, é como se o Senhor dissesse para nós assim, olha, o quanto você me ama, o quanto você me deseja, o quanto você está disposta a renunciar. Eu sempre falo que para todo propósito há uma grande renúncia. Quer viver um grande propósito na sua vida? Na medida que o Senhor, que os céus tiver para você, para derramar sobre a sua vida, vai ser a medida que você vai precisar renunciar a seu respeito. Eu falo isso a respeito também, quem me conhece sabe que eu precisei fechar o salão, eu comentei um pouquinho sobre isso agora, e era algo que eu sempre amei toda a minha vida, eu desejei fazer isso pro resto da minha vida. E houve um tempo que o Senhor disse assim, para o que você está fazendo. Eu sempre falo que é fácil você abrir mão de algo que está dando certo, né? Quando Pedro não pescou nada, aí o Senhor fala assim, vai Pedro, joga a rede de novo, pesca de novo. E depois a rede volta cheia de peixe, e aí Jesus fala para ele assim, tá bom, agora larga a sua rede e me segue. E Pedro larga tudo para seguir Jesus. É fácil quando as coisas dão errado e você deposita essa confiança no Senhor. Mas e quando está dando tudo certo? O meu salão estava dando tudo certo. Eu já tinha meus clientes, estava tudo rodando, tudo bonitinho, muitos anos já trabalhando com cabelo. E o Senhor disse assim, para. E a gente precisa estar sensível para isso, para ouvir a voz de direção do céu, e quando o Senhor falar para você parar, você precisa parar. E é para voltar nesse ponto de encontro, é para voltar nesse lugar, é para termos revelações novas do céu. Para todo grande propósito, há uma grande renúncia que vai precisar ser feita. E onde você descobre isso? No seu lugar secreto, através do jejum, alinhando o seu coração com o coração de Deus. Glória a Deus por isso. Você vai vendo que daí não são as circunstâncias, aquilo que te acontece, mas aquilo que te sustenta. Você vai começar a olhar as coisas e pode estar tudo igualzinho. Seu marido do mesmo jeito, na sua casa do mesmo jeito, na sua igreja do mesmo jeito, no seu trabalho da mesma forma. Mas a forma que você vai conduzir vai ser diferente, porque vai ser o próprio Espírito Santo falando em você e através de você. E aí você vai entender que não são as circunstâncias, mas quem você carrega. Não é o que te acontece, mas aquilo que te sustenta. E quem te sustenta é a presença. E o jejum serve como fortalecimento sobre a nossa vida. Ele, além de nos dar essa autoridade, nos dar essa autorização, ele também serve como um revestimento para nós, onde o Senhor olha para nós e nos reveste com novas armaduras, nos dando ferramentas novas de acordo com a estação que a gente estiver vivendo. Eu quero falar para você que se os seus olhos estiverem fixados no Senhor, se os seus olhos estiverem em Deus, você vai entrar em lugares, vai acessar lugares que as pessoas ainda não acessaram. Eu vou dizer isso de novo, se os seus olhos estiverem fixados no Senhor, Deus vai te revelar e vai te colocar dentro de lugares que ninguém acessou ainda, para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês também a respeito de uma outra passagem. Deixa eu só colocar meu caderno aqui. A respeito de uma outra passagem, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim para ele, mestre, acabamos de tentar expulsar os demônios, mas não conseguimos. O que aconteceu? Como que o Senhor me explica uma coisa dessa? E Jesus, com toda a sua sabedoria, disse assim para eles, porque existem caça de demônios que só saem com jejum e oração. Eu quero falar para você que talvez a situação ainda não tenha sido mudada, porque você não se colocou nessa posição de jejuar. Quantas vezes você já jejuou pelo seu casamento? Ah, mas meu marido não muda. Deus não está querendo mudar seu marido, Deus está querendo mudar você. Deus não está querendo mudar ao seu redor, Deus está querendo mudar dentro. Não, o problema não é geográfico, é interno. Porque quando muda aqui dentro, as coisas ao meu redor também mudam. Deus está te chamando para esse posicionamento desse jejum. Existem caça de demônios que só saem com jejum e oração. Talvez você está aí lutando com as coisas do seu braço, talvez está até orando, está buscando em Deus, mas não está encontrando respostas. É porque Deus quer te levar para um nível mais profundo. E nesse nível mais profundo é onde há jejum e oração. Quer ver sua casa mudada? Quer ver seu filho alcançado? Quer ver seu ministério rompendo? Quer começar o ano de 2024 diferente de todo 2023 ou de toda a sua trajetória? Quer viver algo diferente? Volta para esse lugar ou entra nesse lugar se você ainda não acessou. E eu tenho certeza que Deus vai mudar. Não porque Ele vai mudar a situação, como eu disse, mas Ele vai mudar você. E Ele vai te dar a estratégia certa. Talvez você está lutando, tem um monte de ferramenta. Deus, me dá uma ferramenta nova. E Deus até te dá. Mas aí você não sabe como usar. Ou já te deu, mas está tudo enferrujado, a sua armadura. E Deus está querendo trocar. E o lugar que Deus troca é nesse lugar secreto. É através do jejum. O jejum serve para isso.
para essas coisas. Eu queria convidar você para esse tempo. Eu queria te encorajar a entrar nesse jejum. Nós fizemos por esses dias um jejum de 3 dias seguidos e foi assim, foi sobrenatural. Deus revela muito o coração dele para nós. E como eu disse, essa sensibilidade ela fica muito aflorada. Então a gente está sempre um passo daquilo que o inferno está fazendo. A gente está sempre um passo. E assim nós vivemos o que a palavra do Senhor nos diz. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ora. Nós vivemos, eu sempre falo sobre isso na igreja, principalmente nas nossas intercessões. Eu sempre falo sobre isso, que a gente tem o hábito de ficar na retaguarda ou de ficar aqui com o nosso escudo, esperando o ataque do inferno, e aí a gente se defende, quando o Senhor nos chamou para atacar. E o Senhor está te convocando para atacar, para se levantar como guerreira, para se posicionar dentro da sua casa, para mudar essa sentença que veio sobre você. Não sei qual foi essa sentença, mas eu quero te dizer que eu sei que existe um Deus que ele nunca perdeu uma batalha. Existe um Deus que pode mudar a sua história. Não importa qual quadro seja, não importa em qual grau esteja. Ah, pastora, mas eu estou quase me separando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, busca ou deseja. Porque aquilo que não chegou ao seu entendimento ainda são as coisas que Deus tem reservado para você. E você só vai descobrir isso, só vai descobrindo isso no meio do processo, no seu lugar secreto, através do jejum. O jejum é para mudar você. Entenda isso no seu espírito. E que, a partir de hoje, você se coloque nesse lugar, para que você venha viver esse grande propósito. Lembra sempre disso. Para viver um grande propósito, você precisa ter uma grande renúncia. E Deus está te convocando para renunciar à sua carne, para renunciar ao seu eu, para renunciar aos seus desejos, os seus sonhos, para você viver na plenitude da vontade dele para a sua vida. E nós sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Queira viver esse momento com Deus, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra tenha edificado o seu espírito, que ela tenha o poder de, como o pastor sempre fala, de virar uma chave no seu interior. Que você busque mesmo em Deus a resposta que você precisa. Que você entre no seu quarto secreto, no seu lugar com Deus, no seu ponto de encontro. E que você possa jejuar, não para barganhar, não em moeda de troca, mas para você conhecer quem é o nosso Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo. E através desse momento, através da renúncia da sua carne, Deus vai mudar o quadro da sua história. E mais uma vez o nome do Senhor vai ser glorificado em você e através de você. Se posiciona, mulher, se levanta. Não é hora de retroceder, não é hora de desanimar, não é hora de parar, não é hora de largar a rede. Quem mandou você largar a rede? Não é hora de retroceder. O Senhor te chama, avante, vai para cima, jejua, ora, busca em Deus. E essa história será mudada em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar para agradecer a Deus por essa palavra. Depois já curte aí o vídeo. Se quiser comentar, comenta. Se sentir no coração de compartilhar com alguém, compartilha, para que mais mulheres sejam edificadas. E amanhã estaremos aqui outra vez, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Te pedimos a Deus que, através dos jejuns diários, que nós venhamos a conhecer o teu coração e que o Senhor possa se revelar para nós em intimidade, em sensibilidade, que nós venhamos a ganhar autoridade e autorização, Senhor, para vivermos a plenitude da sua vontade em nós e no nosso ministério, no nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa espiritualidade. Nós entendemos que o jejum não é para ganhar coisa, mas para perder quem nós somos, para ganhar a identidade do céu sobre nós. Estabeleça sobre nós, Senhor, esse propósito e nos leva, Senhor, nos leva de volta à origem, nos leva de volta ao teu coração, aquilo que o Senhor propôs para nós vivemos aqui nessa terra. Então nos alinha e que essas mulheres, Pai, sejam encorajadas hoje a viverem esse lugar, a estarem nesse lugar contigo e a renunciarem à sua vontade, a renunciarem aos seus desejos, Pai, para viverem a sua vontade, que é excelente, que é extraordinária sobre nós. Que nós venhamos a entender que toda renúncia que nós fazemos surte um grande efeito e há um estrondo do lado de fora, nas circunstâncias em que nós olhamos e na vida em que vivemos, e que há um grande propósito a ser seguido em ti e contigo, e que tudo seja para a glória do seu nome. Que mulheres sejam edificadas, Pai, através dessa palavra, e que teu Espírito Santo venha conduzir a cada uma de acordo com a sua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. E amanhã estamos aqui outra vez. Deus abençoe. Fiquem com Deus.